Sejam louvados nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Padre Gilson, sempre muito agradecido de coração pela acolhida, mas especialmente e sobretudo pelos outros dons que nosso Senhor nos concedeu. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos agora repetindo de uma outra maneira e por isso mesmo renovando o que o Evangelho de hoje nos apresentava, isto é, não apenas uma parábola do reino, mas, sobretudo, aquilo que Jesus costumava fazer depois de anunciar o reino. Ele anunciava o reino, primeiramente, de forma compreensível. E por isso, o penúltimo versículo do Evangelho nos diz, usando parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. É conforme a nossa compreensão, não é conforme a nossa inteligência. Se fosse por inteligência, muitos teólogos, ou todos os teólogos, teriam sido grandes santos. Mas é conforme o grau da nossa compreensão, que passa pela fé, passa pela sabedoria, passa também pela graça divina. Jesus lhes explicava tudo. E o momento da homilia é exatamente o momento da explicação, a fim de que esta parábola se torne mais ainda compreensível. Vejamos o primeiro ponto do Evangelho. Jesus diz à multidão a respeito do reino de Deus, de modo análogo, comparativo. O reino é como quando alguém espalha a semente na terra. Todos nós somos possuidores da boa semente. É assim que Santo Agostinho se expressava, dizendo que todos nós cristãos temos as sementes do Verbo de Deus em nossos corações. Parábolas em que Jesus faz uso comparativamente do reino com a semente, nós também conhecemos e sabemos que algumas sementes caem em terra boa, outras caem em terreno pedregoso, outras não são bem cultivadas. Mas é importante isso, todos nós temos a boa semente. E somos também responsáveis de espalhá-las, de semeá-las, de difundi-las. Geralmente nós utilizamos essa expressão espalhar quando se trata de espalhar notícias. Espalhar notícias ruins, notícias falsas, etc. Mas como nós espalhamos também coisas boas? Nós espalhamos simpatia, espalhamos o bem, espalhamos caridade, espalhamos afeto. Mais uma vez, voltando a Santo Agostinho, ele dizia que o bem em si mesmo ele é difusivo. O bem se difunde por si só. Muitas vezes o bem não precisa de pessoas que possam difundi-lo, porque em si mesmo o bem já é o bem. O bem já se difunde. Mas melhor ainda quando encontramos pessoas de bem, ou pessoas do bem, que tratam com carinho esta missão, esta responsabilidade de espalhar o bem. No entanto, se esta é a nossa tarefa, de espalhar o bem em si mesmo, ele possui vida própria. Por isso, o versículo seguinte dizia que aquele que espalhou a semente vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Isto é, o bem para crescer não depende de mim. Nós somos muito presunçosos e até arrogantes quando achamos que o bem a ser feito e que deve ser feito não nos exime da responsabilidade ou do compromisso.
Mas somos muito pretensiosos quando cremos que o bem depende da minha pessoa. E não depende. O bem depende de Deus. Porque Deus, como dizia São Francisco, é o sumo bem. É a fonte de todo o bem. E o bem em si mesmo, repito, possui vida própria. Esse é um dos pecados nossos, não apenas dos ateus. É gravíssimo num ateu e é mais grave ainda num cristão. Querer ocupar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Porque o bem depende de Deus, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o bem vem de Deus, o bem é feito por Deus, e nós somos usados, entre aspas, no bom sentido, para viver o bem, para fazer o bem. Esse é o mistério da semente, é o mistério da vida, é o milagre de Deus. E cabe a cada um de nós também saber respeitar o lugar de Deus, isto é, deixar que Deus seja Deus. E não querer tomar o lugar de Deus achando que nós somos imprescindíveis. Somos tão inteligentes e somos. O ser humano que vai até o espaço, o ser humano que cria microchips, inteligência artificial, isso e aquilo. Mas o que é uma inteligência artificial sem uma inteligência espiritual? Há tempos atrás se falava de inteligência emocional. Poucas pessoas sabem que a inteligência espiritual vem de Deus, assim como outro tipo também da inteligência emocional ou artificial. Mas o que significam essas duas inteligências? Se o ser humano, quando espalha a semente do mal, do maligno, ele com um simples toque, ou no celular, ou num computador, ou o que é mais grave, num aparelho que é restrito aos poderosos deste mundo, eles podem destruir com um simples toque, com um leve comando, o planeta inteiro. Por isso, a força do bem, a força de Deus é muito maior. E Jesus sabiamente compara o poder de Deus com uma semente de um grão de mostarda, tão pequenininha, tão insignificante. A mesma coisa nós poderíamos comparar, e as outras duas leituras, a primeira e o Salmo, também nos falavam de natureza, nos falavam do galho da copa do cedro que é transplantado e gera vida. Também o Salmo de resposta nos falava não somente da gratidão, mas o justo que cresce como a palmeira do Líbano. E nós podemos, nesta comparação que Jesus faz, tão simples, com a natureza, com as árvores, com a semente, olhar também para a nossa própria realidade. Uma gota de água é quase insignificante. Uma gota de água pouco significa, mesmo para os sedentos. Mas o que são milhões e bilhões de gotas de água no estado mais próspero do Brasil, no Rio Grande do Sul? Ninguém esperava, com tanta tecnologia, com tantos avanços meteorológicos, que se chegasse a um nível de destruição tão grande. O que é a natureza? Tão simples, mas tão forte. E essa natureza revela, demonstra o poder de Deus para o bem e outras vezes também um poder tão destruidor, avassalador, que nos faz repensar a nossa própria vida, não diante da natureza. É bobagem ficar se colocando o que é o ser humano diante da natureza, das forças da natureza. O ser humano é pequeno, sim, diante de Deus. Isso é sabedoria. E por isso, São Paulo, na segunda leitura da carta aos Coríntios, de maneira belíssima, e aqui eu concluo, ele nos lembrava
que nós apenas moramos, vejam que analogia perfeita, nós moramos em nosso corpo. E o corpo é tão perecível, é tão frágil, mesmo que com tanta beleza, mesmo que com tantos cuidados estéticos, mesmo que com tanto progresso da medicina, mas o nosso corpo é tão limitado, tão frágil, e nós devemos ter a confiança de, bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Por isso, a nossa busca, o nosso desejo incessante de encontrar Deus, de estar próximo de Deus, de rezar, porque no fundo, cada vez que a gente vai ao médico, cada vez que a gente tem uma simples gripe, a gente percebe a fragilidade do nosso corpo e como estamos tão distantes do Senhor. E aí São Paulo nos faz uma exortação muito bela, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Isto é, a fé envolve um mistério. A fé envolve um mistério, o invisível. A visão clara é diferente, é palpável, é concreta, é sentida, mas a fé nos faz crer no invisível, crer no mistério. E São Paulo continua dizendo, porque um dia, às claras, nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. E é isso que nos faz ter medo, temer a própria morte. A gente não tem medo da partida. A gente não tem medo para o lugar onde a gente vai. A gente tem medo, sim, de prestar contas do que foi a nossa vida, do que nós fizemos de bom para recebermos o prêmio ou daquilo que nós deixamos de fazer de bom. É triste para um cristão ter medo da morte. É lamentável, ainda mais para alguém que tem fé, que professa todos os domingos, no último artigo do credo, que crê na vida eterna e temer a morte. Não devemos deixar de ter medo. Esse temor é santo. Primeiro porque nós vamos nos encontrar diante do Santo dos Santos, daquele que é santíssimo. Não devemos deixar de temer simplesmente porque Ele é misericordioso. Sim, Deus é Pai das misericórdias, mas Ele também é justo. E essa justiça de Deus é que nos faz ter também o santo temor, para que nós busquemos sempre uma visão de fé da nossa vida, para que nós possamos espalhar a boa semente e não a semente do maligno, e para que possamos, sobretudo, deixar Deus agir, que Deus seja Deus na vida de cada um de nós, que Deus tenha seu tempo, sua hora, que Deus tenha o seu poder, que Deus possa agir conforme a sua vontade, conforme sempre o seu querer e não o nosso. Amém.